Hoje, nosso grupo irá abordar sobre o tema doenças infecto-contagiosas, especificadamente sobre a rubéola. Os acadêmicos do grupo são Beatriz Nunes, Cleviane Farias e Edivane Medeiros. Vamos conhecer um pouco sobre esta patologia, sobre os cuidados de enfermagem e muitos outros. Iremos iniciar sobre o histórico de como surgiu a rubéola. Para iniciar, vamos saber um pouquinho da história da rubéola. Em 1815, a rubéola foi reconhecida como doença, com a descrição de exantema confundível com a escarlatina. O nome rubéola foi mencionado pela primeira vez em 1866. Em 1938, foi demonstrado que a infecção tem origem virótica, e em 1966 começaram os primeiros estudos para a fabricação de vacina a partir de vírus atenuado. Em 1970, as vacinas começaram a ser utilizadas em escala comercial em diversos. Agora a gente volta um pouquinho no tempo para falar sobre a primeira vez que foi reconhecida a rubéola congênita. Em 1941, em Sydney, na Austrália, houve uma epidemia de rubéola. Norma McAllister era um oftalmologista que atendeu 68 crianças afetadas com catarata congênita e percebeu que todas elas foram expostas à rubéola in útero. Dessa forma, ele descobriu que a rubéola na mãe poderia causar defeitos congênitos. E pela primeira vez na literatura médica se cogitava da possibilidade de qualquer infecção na gravidez poder determinar malformação congênita. Foi aí então que Montenegro, em 1966, faz uma ampla revisão da literatura mundial sobre a rubéola na gravidez, inclusive atualizando o conceito. Agora que a gente já sabe um pouco sobre a história da rubéola, a gente vai saber agora o que é a rubéola. A rubéola é uma doença infecciosa aguda, altamente contagiosa, exantemática. Conhecida popularmente como sarampo alemão, é uma doença com alto grau de contágio. Ela é transmitida pelo vírus da rubéola, do gênero rubivírus da família Tocaviridae. A principal característica dela é o exantema. Aparece erupções cutâneas de tonalidade avermelhada, que é muito parecida com outras doenças, como o sarampo, o que dificulta o diagnóstico, pois esses sintomas eles são comuns em outras doenças. É uma doença relativamente comum na adolescência, porém ela é altamente perigosa quando relacionada à gravidez, principalmente para o feto. Essa condição chamamos de rubéola congênita. A mãe contaminada contamina o feto através da placenta, e essa contaminação ela ocorre durante as primeiras semanas da gravidez. E quanto mais precoce for a infecção em relação à idade gestacional, mais grave é a doença, que vai aí acarretar inúmeras complicações, tanto para a mãe quanto para o feto. As principais complicações são o aborto, natimorto, malformações congênitas, principalmente surdez, defeitos cardíacos, lesões oculares, microcefalia, restrições no crescimento uterino e várias outras complicações. Agora, dando continuidade, irei abordar sobre a etiologia. A rubéola é uma doença viral causada pelo vírus de RNA da família Togaviridae, do gênero Rubivírus. Pela imagem, percebe-se que ele possui um invólucro constituído de glicoproteínas, possui material genético do tipo RNA simples e apresenta um único antígeno. Ele é facilmente inativado por agentes químicos como calor, baixo pH e luz ultravioleta. O vírus, ele afeta apenas seres humanos, sendo transmissível quando indivíduos sadios entram em contato com secreções respiratórias e gotículas de pessoas infectadas. É importante ressaltar que o período de incubação varia entre 14 e 21 dias, sendo o período de maior transmissibilidade entre 7 dias antes e 7 dias depois. Agora, irei abordar sobre a epidemiologia. No Brasil, em 1999 a 2001, teve um surto de rubéola no país, com o aumento de rubéola congênita. Isso porque teve casos de rubéola em mulheres no período fértil que acabaram ficando gestantes e desencadeou esse aumento no número de casos de rubéola congênita. E o que foi feito nessa época? Foi feito uma vacinação de bloqueio para todas as adolescentes e todas as adultas em idade fértil.
Com isso, conseguiram controlar o surto, tanto que em 2015 o Brasil recebeu o certificado de eliminação da rubéola e da síndrome da rubéola congênita no país. A imagem ao lado observa-se o número de casos de rubéola congênita por estados no Brasil. Na tabela 1, mostra o ano de 2001 a 2006. Observamos que no ano de 2001 ocorreram muitos casos, tanto é que era um ano ainda da epidemia dessa doença no Brasil. Já em comparação a 2006, observamos poucos casos registrados, tanto que, juntando os 5 anos ao total, observamos que o Norte ficou na terceira colocação em relação ao número de casos. Já a tabela 2, observamos o número de casos de 2007 a 2015. Observamos que os números já estão bem menores, as notificações foram poucas. O ano de 2010 já foram casos quase ausentes em várias partes das regiões. E em 2015, que foi o ano considerado de que o Brasil tinha eliminado a rubéola, foram constatados no máximo 4 casos na região sudeste. E ao total, foram casos bem menores se comparado aos anos anteriores. Quadro clínico. A infecção congênita por rubéola pode levar à morte fetal, parto prematuro ou defeitos congênitos. Trata-se de uma infecção crônica e possui amplo aspecto de manifestações clínicas que podem manifestar ao longo da vida, como veremos nos slides logo a seguir. As manifestações da infecção congênita por rubéola, elas variam dependendo do momento em que a infecção materna é adquirida. Elas variam entre o primeiro trimestre, segundo trimestre e terceiro trimestre. No primeiro trimestre, a incidência de defeitos congênitos ela é maior que nos outros trimestres. Então, ela é maior porque ela vai de 80% a 85%, principalmente nas 10 primeiras semanas de gestação. No segundo trimestre, o risco de defeitos congênitos associados à infecção após 16 a 20 semanas é bem menor de gestação. Se houver a infecção, é pouco. No terceiro trimestre, o que pode ocorrer no feto é a restrição do crescimento fetal. A rubéola congênita, ela pode ser tão grave que pode acontecer o óbito fetal, aborto, pode ocorrer natimorto. E os defeitos congênitos, ele acarretam a síndrome da rubéola congênita. E temos aqui a tríade clássica do recém-nascido, que é a catarata, alterações cardíacas e a surdez neurosensorial. A surdez neurosensorial, ela é uma das mais comuns, ela acontece em 78% dos casos. A criança ela pode nascer sem essa surdez, mas aí no decorrer do tempo ela pode adquirir essa surdez neurosensorial. Em relação à tríade clássica da síndrome da rubéola congênita, a gente vai falar sobre cada uma delas, que são, primeiro vamos começar pelas alterações oculares. A mais comum das alterações oculares causada pela síndrome da rubéola congênita é a retinopatia em sal e pimenta, como vemos aqui nessa primeira imagem. A segunda, a menos comum, é o glaucoma. É menos comum, mas ela também é muito grave. E a mais grave de todas é a catarata. A catarata, no reflexo do olhinho vermelho, a gente pode ver se ela é bilateral, se ela é só lateral. É porque altera ali no teste do olhinho vermelho, fica alterado ali aquele teste, então a gente já pode ter uma ideia. Sobre as alterações cardíacas, a mais comum é a persistência do canal arterial. Como que nós, como enfermeiros, podemos identificar que há uma persistência do canal arterial na criança? Nós, como enfermeiros, podemos auscultar o coração da criança e vamos ouvir um sopro cardíaco em maquinária, que é um sopro cardíaco contínuo. E ele acontece em 78% dos casos. Pode haver também a estenose da válvula pulmonar e a estenose da artéria pulmonar.
Outros achados clínicos que podemos identificar na criança com síndrome da rubéola congênita é o exantema em Blueberry muffin, meningoencefalite, pneumonia intersticial, hepatite, estrias lineares ósseas, atraso no crescimento. Então, todos esses achados clínicos, que são bem mais graves, eles podem ser achados na criança que tem a síndrome da rubéola congênita, que é um estado muito grave que a criança se encontra. E esse exantema em Blueberry muffin, que é essa imagem que está à direita, ela é bem típica de criança que ela tem a síndrome da rubéola congênita. E alguns achados tardios em crianças que adquiriram a síndrome da rubéola congênita é a diabetes mellitus, o hipotireoidismo e em algumas crianças, segundo algumas pesquisas, foram também encontradas crianças com autismos por consequência da síndrome da rubéola congênita. E o diagnóstico da síndrome da rubéola congênita, ele pode ser clínico e laboratorial. No diagnóstico clínico, nós vamos investigar a história da rubéola documentada ou suspeita em qualquer momento da gestação, suspeita clínica de infecção congênita se a mãe adquiriu a rubéola durante a gestação. Então, se a mãe disser que sim, que deu um teste positivo no exame laboratorial, então já podemos suspeitar da infecção de síndrome da rubéola congênita. Se o reflexo vermelho estiver alterado, nós como profissionais fizer lá o teste do olho vermelho e se estiver alterado lateralmente ou bilateralmente, então já podemos suspeitar da síndrome da rubéola congênita. E na triagem auditiva alterada, se fizermos o teste da orelhinha, o famoso teste da orelhinha, e na triagem auditiva estiver alterada, então também já podemos suspeitar que a criança esteja com síndrome da rubéola. No diagnóstico laboratorial para síndrome da rubéola congênita, é por sorologia ou PCR viral em secreções. Por sorologia, se investiga se o IgM ou o IgG estão positivos ou negativos. Se o IgM no sangue do recém-nascido estiver positivo, estiver elevado, isso significa que a criança ela está com a síndrome da rubéola congênita. Por quê? Porque, como nós sabemos, o IgM ele não atravessa a placenta. Então, se a criança nasce e logo em seguida ela está com o IgM positivo para o vírus da rubéola, então significa que ela própria produziu aquele IgM, então ela está com a rubéola no seu corpo, a síndrome da rubéola congênita. E também, se acontecer a persistência de IgG elevado em títulos maiores que o IgG materno, significa positivo para a síndrome da rubéola congênita. No PCR viral, em secreções nasofaríngea e outras secreções, se der positivo, então se diagnostica a síndrome da rubéola congênita naquela criança. E só para lembrar, a rubéola é uma doença de notificação compulsória. Então, a gente descobriu ou então diagnosticou que a criança ou a mãe esteja com rubéola, a mãe esteja com rubéola congênita e a criança já nasceu e ela está com síndrome da rubéola congênita, ela é uma doença de notificação compulsória. E como é que é feito o tratamento da rubéola? Bem, não há tratamento específico para a rubéola. Assim que surgirem os primeiros sintomas, procure imediatamente o médico para a confirmação do diagnóstico e início imediato do tratamento. Esse tratamento é o tratamento sintomático. Nesse caso, a terapêutica oferecida ela é de acordo com a sintomatologia de cada paciente, conforme cada caso, que não é diferente do tratamento da síndrome da rubéola congênita, já que não há um medicamento efetivo para ser usado durante a gravidez e nem indicado. O tratamento, nesse caso, ele é voltado para as mais formações, então vai de acordo com as deficiências que serão apresentadas pelo recém-nascido. E quanto mais cedo for detectada a doença, se tiver uma detectação precoce da doença, vai facilitar o tratamento clínico, cirúrgico ou de reabilitação. No entanto, falando no geral de tratamento, é indicado que a pessoa que adquiriu a rubéola ela fique em repouso durante o tratamento dos sintomas da doença. Agora a gente chega num ponto importante, que é a vacina da rubéola. Como eu falei lá na história da doença, a vacina da rubéola ela já existe desde as décadas de 60, 70.
É uma vacina extremamente importante, já que a prevenção da rubéola ela é basicamente por meio da vacinação. O nome da vacina é tetraviral ou tríplice viral, que além de prevenir contra a rubéola, ela vai prevenir também contra o sarampo e a cachumba. De acordo com o esquema de vacinação mais viável do Ministério da Saúde, é indicado que a primeira dose ela seja feita entre o 12º e o 15º mês de vida, e a segunda dose entre 4 e 6 anos de vida. A gente sempre se depara com algumas perguntas, já que a maioria das vacinações, elas são feitas quando criança. Então, as pessoas elas têm algumas dúvidas. As principais delas são: a vacinação em mulheres em idade fértil é indicado? Bem, caso essa mulher ela chegue à idade fértil sem ter sido previamente vacinada, ela deverá receber uma dose da tríplice viral. Inclusive, tem um projeto de lei que diz que toda mulher em idade fértil deve ser vacinada. Outra pergunta comum é sobre a vacinação em mulheres grávidas. As mulheres grávidas, elas não devem se vacinar, não devem receber a vacina. Elas devem esperar para ser vacinadas após o parto, sendo orientadas sobre o risco da contaminação da doença e sobre a prevenção da doença. Bem, já sabemos que a vacinação deve ser feita em mulheres em idade fértil, assim como a vacinação em mulheres grávidas não podem. E quais são as recomendações para as mulheres que desejam engravidar? Já que há um risco grande da contaminação da doença, caso ela não seja vacinada ou caso ela seja vacinada. Bem, caso a mulher ela esteja planejando engravidar, ela deve estar segura de que ela está protegida contra a rubéola. Um exame de sangue ele pode dizer se ela está imune ou não. Se caso ela não estiver imune, ela deve ser vacinada antes da gravidez e esperar por pelo menos 4 semanas para continuar na tentativa de engravidar. Agora, abordando sobre manejo de enfermagem, sabemos que a assistência pré-natal é indispensável durante um acompanhamento com a gestante, porque ali o enfermeiro tem uma grande responsabilidade de prevenir, de diagnosticar, tratar ou até mesmo encaminhar esta gestante para outros profissionais, dependendo do caso. Então, é eficaz para a detectação precoce de certas doenças, e entre elas a rubéola. Ela não é uma doença de sorologia, né, que a grávida precisa fazer o exame como outras infecções. A rubéola, ela só é feita a sorologia quando há casos, né, sugestivos ou se houver casos na região, como se fosse uma epidemia. Então, na primeira consulta, na primeira avaliação, o profissional precisa abordar com acolhimento ao usuário, realizando a escuta, porque é através dali que o paciente irá se sentir mais seguro, irá tentar falar mais do que está sentindo, ou até mesmo dos seus sintomas, ou até mesmo sinais que não possam ser vistos. E através do histórico e anamnésia, o profissional poderá classificar, né, essa gestante conforme o risco, conforme a descrição dela. E assim poderá fazer uma avaliação se a gestante tem muita vulnerabilidade ou não. E através também de um exame físico, fazendo a coleta de sinais e sintomas, até mesmo através da conversa com essa gestante. Depois de coletar todas essas informações, o profissional irá fazer uma intervenção no cuidado de acordo com as necessidades dela, conforme o que ela está necessitando. O enfermeiro é o profissional que está à frente da unidade básica. Ele irá atuar na Política Nacional de Atendimento Integral à Saúde da Mulher. Então, percebemos a importância do vínculo paciente e enfermeiro para ter ali um diálogo entre os dois e para que possa ter um bom relacionamento entre eles, porque assim o paciente se sentirá confortável de retornar àquela UBS conforme o tratamento e até mesmo será um benefício para toda a equipe de saúde daquele estabelecimento. E essas foram nossas referências e muito obrigada pela